Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Gláucia e vamos aprender um pouco da história da escrita e leitura dos números. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe um like. Um pouco da história sobre colocar ponto ou vírgula na escrita de números para separar classes. Na nona Conferência Geral de Pesos e Medidas, realizada em outubro de 1948, votou-se entre as resoluções a de utilizarem sinais gráficos, como o ponto ou a vírgula sobre a linha, unicamente para separar a parte inteira da parte decimal. Isso aconteceu para facilitar a representação ou a escrita e a leitura dos números e afastar a possibilidade de erros de interpretação. Aqui nós temos o número 12.451 unidades e 23 centésimos. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Nos países latinos como o Brasil, nós utilizamos a vírgula. Já os países com língua inglesa, utiliza-se o ponto para separar a parte inteira com a parte decimal. As duas formas estão corretas, só temos que observar que no Brasil e países latinos devemos usar a vírgula. Já em países com língua inglesa, utiliza-se o ponto para fazer essa separação. Os números são escritos com grupos de 3 algarismos, a partir das unidades, tanto para a esquerda quanto para a direita. Esses grupos devem ser separados por um espaço igual, com exceção para os números formados por 4 algarismos, que não devem ser separados, pois não há dificuldade na escrita e leitura desse número. Um fato interessante é que em 1700 o alemão Gottfried Leibniz propôs o uso do ponto como sinal da multiplicação. Já o Reino Unido e países de língua inglesa adotou o x como sinal da multiplicação e passaram a utilizar o ponto como um separador decimal, para separar a parte inteira da parte decimal. Um fato interessante é que a partir do 6º ano do Ensino Fundamental 2, também utilizamos o ponto para representar a multiplicação, e falaremos mais sobre isso quando estudarmos a operação da multiplicação. Alguns exemplos: 2.452 unidades, 1.274 unidades. Aqui, cada número possui 4 algarismos, então não há necessidade de colocar um espaço para separar a classe das unidades simples com a classe dos milhares. Já números compostos com mais de 4 algarismos, temos que colocar um espaço para separar a classe das unidades simples com a classe dos milhares, 12.451. No número 349.721, também devemos colocar um espaço para separar essas classes. Para a parte decimal, devemos proceder da mesma forma. Aqui, nós temos o número 2.348 unidades, 512 milésimos e 4 décimos de milionésimos. Podemos escrever dessa forma ou agrupar os 4 primeiros números da parte inteira e os 4 números da parte decimal. Lembrando-se que para números com mais de 4 algarismos, tanto na parte inteira quanto na parte decimal, devemos agrupar de 3 em 3. Vamos encontrar em publicações anteriores a 2003 números com pontos para separar as classes de unidades simples, classe dos milhares, e por isso algumas pessoas ainda utilizam o ponto para fazer essa separação. Não está errado, mas o correto é utilizarmos um espaço para separar a classe das unidades simples, da classe dos milhares, das classes dos milhões e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido e até mais!